Glória ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Beshem Yahushua HaMashiach. Bendito é o nome de Yahushua, o nosso Mashiach. É aquele que vive, que reina para todo sempre. Shalom a todos, Shalom Haverim, Shalom amigos. Que o Eterno, o Criador dos céus e da terra, esteja nesta madrugada lhe abençoando, você, sua casa, sua família, seus familiares, toda a sua parentela, todos os que estão à sua volta através de você. Que você se torne um canal de bênção para a vida de outrem. Que a grandeza do Altíssimo, que o poder do Soberano esteja atento para você, voltado para a sua vida. E que você seja um exemplo de vitorioso, de bênção, de conquistador, mediante a grandeza do Altíssimo. Eu quero estar lendo para você o que está escrito no capítulo 17, versículo 4 de Irmiarro, somente esse versículo. Somente esse versículo. Muitas pessoas, quando fracassam, ela fala, culpa do fulano, culpa do Beltrano, é por causa disso, por causa daquilo. Mas nem o diabo e ninguém pode impedir a tua vitória, a não ser você mesmo. O maior inimigo seu é você mesmo. O maior inimigo da tua bênção é você mesmo. Muitas vezes a pessoa atribui, eu vejo assim, no meu dia a dia, é muito fácil atribuir a outrem o nosso fracasso. É muito fácil dizer, olha, é culpa do fulano, do Beltrano, do ciclano. Aconteceu isso por causa daquilo outro. Quando, na verdade, o maior responsável pelo nosso fracasso ou pela nossa vitória somos nós mesmos. Como eu falei esses dias, diante de nós está o caminho do bem e do mal, da bênção e da maldição. Se nós escolhermos obedecermos o Eterno, a sua palavra, seus mitzvot, seus mandamentos, então ele nos abençoará. Agora, se nós formos rebelde, como está escrito em Isaías e Yashaliarro, capítulo 1, versículo 19, versículo 20, se nós formos rebeldes, a espada, ou seja, o mal virá sobre nós. E virá. Às vezes o Eterno dá algo para a pessoa, para provar a pessoa. Que quando eu não tenho, é muito fácil eu dizer assim, eu serei fiel. Quando eu não tenho, vamos dizer assim, o meu salário é 1.600. 1.600. Para eu tirar 160 e dar de dízimo é muito fácil. Eu sempre falo para o Eterno, Pai, eu quero que um dia tu me dê a condição de devolver a ti não somente 160, que é o valor do meu salário, que é o valor do dízimo do meu salário. Mas eu quero que o Senhor me dê condição de dar 160 mil de dízimo. Porque se eu puder dar 160 mil de dízimo, quanto que eu vou estar ganhando? É isso que as pessoas não pensam. Às vezes o Eterno dá a ela algo mais, um pouquinho mais, e ela já começa a sonegar o Eterno. É que nem a pessoa que sonega o imposto. Ela sonega o Eterno, né? É verdade. Ela sonega o Eterno. Ela nega de devolver. O diferente do imposto que nós pagamos do carro, da casa, ele não retorna para nós. Diferentemente, o dízimo
quando nós devolvemos e damos a 10ª parte ao Eterno, o que acontece? O Eterno ele estará nos abençoando muito mais. Então ele terá um retorno para nós. Ele retornará em bênção na nossa vida. Olha só. Então, muitas vezes, quando eu digo assim, culpa do fulano, culpa do Beltrano, que eu fracassei, que eu perdi. Não, o Eterno me dá. O Eterno dá a condição, ele me dá. Só que eu tenho que ser fiel a ele para que ele multiplique e impeça que um espírito maligno chamado devorador venha comer o que é meu. Venha destruir o que é meu. O que ele me deu, na verdade, meu no sentido de permissividade. Ele permite que eu faça uso. Porque nada é meu. Um amigo aqui do serviço, ele mostrou para mim aqui agora há pouco, ele mandou até um vídeo para mim, de que a Rússia mandou 2 bombas, ou uma bomba atômica, né, uma bomba menor, que desencadeou a explosão da segunda bomba, né? A primeira bomba explodiu, não teve grandes efeitos, né? Mas quando a segunda bomba explodiu, apagou a luz de toda a cidade, né? E aquelas pessoas, eu estava ali dentro, eu estava dentro ali meditando, eu estava pensando, e aquelas pessoas que foi bem no meio de um centro, de uma metrópole, de uma grande cidade, e os donos daquelas propriedades, os donos daqueles prédios, daquelas casas, pessoas que talvez pisou em alguém que era pequeno, humilhou alguém que às vezes não tinha nada, pessoas que às vezes, não estou julgando, mas vamos dizer assim, usou aquilo que ele tinha somente pelo bem próprio. Nunca se lembrou de devolver ao Eterno a 10ª parte, o macê. Nunca se lembrou de dar o dízimo. Imagina como é que está aquelas pessoas. Fora os que, infelizmente, faleceram. Mas é culpa de quem isso? É culpa de quem? Se nós formos fiéis ao Eterno, o Eterno não vai nos abençoar? Claro que vai. Mas olha o que está escrito aqui em Irmiarro, capítulo 17, versículo 4. Assim por ti mesmo, não é por culpa de um e de outro não, te privará da tua herança que te dei. O que é se privar? É ter o direito de algo e não poder fazer uso. É ter o direito de algo, todos nós temos direito de bênção. Eu vejo pessoas aí correndo atrás de riquezas, de dinheiro, pessoas que viram as costas para o Eterno, pessoas que só vão nas religiões, quando as religiões prometem isso e aquilo outro. Só vão fazer campanha. Tem gente que só vai para as... Eu lembro quando eu fazia parte de religiões, que eu fui pastor durante 20 anos de religião, eu lembro que quando muitas vezes encerrava uma campanha, eu parava, eu não fazia mais campanha, o povo sumia da congregação, ia para outras congregações fazer campanha. São pessoas que parecem que serve o Eterno, mas na verdade elas estão ali para que o Eterno sirva a elas. Sem que elas saibam, na verdade, sabendo que tudo pertence ao Eterno. Tudo é dele. Tudo pertence a ele. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o possuidor dos céus e da terra. E tudo que vem à minha mão é para a glória dele. Se hoje eu estou ganhando R$ 1.600 de salário, é para a glória dele. É para a glória dele. Se ele me colocar amanhã para ganhar 1.600.000, é para a glória dele também. É para a glória dele também. E ele sabe disso. Olha só. Então o que está escrito aqui? A própria pessoa que impede a bênção dela. E depois que a vaca vai pro brejo, aí não adianta chorar, como diz o ditado, pelo leite derramado.
Enquanto temos oportunidade de fazer o que é correto, devemos fazer o que é correto, porque deixar a coisa desandar para depois querer fazer o que é correto, porque tudo acaba. Tudo acaba. Nada é infinito. Somente o eterno é infinito. O resto tudo acaba. Só não acaba quando o eterno está no controle. Quando o eterno está na direção. Quando ele está sendo colocado em primeiro lugar. Olha o que está escrito aqui. Assim por ti mesmo te privará da herança que te dei. Ele já deu. E far-te-ei servir os teus inimigos. Olha só que coisa terrível. Ele deu a bênção, a vitória. Ele deu tudo para a pessoa. E a pessoa foi servir quem? Os inimigos. Os inimigos tomarão o que é dela. Essa profecia aqui fala a respeito do povo de Israel. O povo de Israel, esse povo tão maravilhoso, um povo que recebeu um direito tão grande de ser abençoado. Isso fala também de todos nós. Mas nesta época que Irmiarro escreveu isso aqui, eles abandonaram o eterno, deixaram de ser fiel ao eterno e foram parar na Babilônia, foram presos como escravos. E toda a bênção que era deles, direito deles viver vida abençoada, eles transferiram para os inimigos, porque os inimigos eram mais fiéis do que eles. Os inimigos eram mais fiéis do que ele, olha só, do que aquele povo, né? Na terra que não conheceis, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Como assim? Se tem uma coisa que deixa o eterno aborrecido, é a avareza. A avareza é algo que deixa o eterno aborrecido. O eterno odeia o avarento. Está escrito na palavra dele que ele odeia o avarento. Deixa eu ver se eu acho aqui no livro de Isaías e Achaliahu. Deixa eu ver se eu acho aqui certinho aqui. Se eu não achar, eu vou colocar outro dia no canal. Agora de madrugada é difícil porque a luz aqui é pouca. Mas ele odeia, ele tem aversão à avareza. Se tem uma coisa que o eterno não suporta, é a pessoa avarenta. Olha só. Aqui, olha só o que está escrito aqui. No livro de Isaías, Achaliahu, capítulo 57, versículo 17. Pela iniquidade da sua avareza, me indignei e os feri. Olha só, escondi-me e indignei-me, mas rebeldes seguiram o caminho do seu coração. Olha só, se tem uma coisa que o eterno não suporta no ser humano, é a avareza. É ele dar algo para a pessoa e a pessoa rejeitar ele, virar as costas para ele, não ser fiel a ele. Eu lembro uma vez que eu estava em Foz do Iguaçu, e aí uma pessoa estava comigo, nós fomos comprar um tecido na loja de um judeu. E lá tem muito judeu, lá tem muito Yehudim, lá tem muitas pessoas que israelita em Foz do Iguaçu, e eles mexem com tecido, e nós fomos comprar um tecido lá naquele lugar, e esse cidadão perguntou para ele, para um judeu que estava lá até com quepar na cabeça, tudo. Aí esse judeu, esse cidadão que estava comigo perguntou para esse judeu: o que o judeu faz que eles são prósperos? São todos prósperos. Você não vai achar um judeu mendigando, você não vai achar um judeu pedindo moeda, pedindo esmola, de forma nenhuma. Os judeus são pessoas muito prósperas. E aí esse judeu virou e disse, Matitiahu, capítulo 23, versículo 23, e virou as costas.
E eu fiquei muito curioso, eu fui ver o que estava escrito ali. Eu fui ver o que estava escrito ali. E eu estava observando ali que em Mateus capítulo 23, versículo 23, fala que o judeu, eles dão um dízimo até do que se produz na horta. A fidelidade deles nesta área torna eles muito prósperos. Torna eles muito próximos. Não vai ser difícil você achar pessoas dizendo que não precisa dar dízimo, principalmente judeu. Claro, eles não querem que os outros sejam prósperos também, que senão iguala a eles. Mas eles são pessoas muito prósperas. Por quê? Porque são fiel. E até o que eles produzem na horta, eles tiram dízimo do endro, do cominho, da hortelã. Eles tiram o dízimo de tudo. Por isso que estão tão abençoados nesta área financeira. Olha só, ainda que talvez deixa a desejar em outras áreas, mas nesta área eles são muito abençoados. Então seja fiel ao Eterno e ele vai te abençoar abundantemente. Não é culpa de ninguém. Não é culpa, ninguém é o culpado do meu fracasso, somente eu. Sou culpado do meu fracasso e também sou responsável pela minha vitória. Somente eu sou responsável pela minha vitória. O Eterno é quem me abençoa. A minha vitória vem do Altíssimo, que fez os céus e a terra. Poderoso Criador dos céus e da terra, Pai, neste momento eu intercedo pela vida destas pessoas que estão me assistindo. Pessoas, Pai, que talvez tinha dúvida a respeito dessa questão. Porque é muito fácil atribuir a outrem, Pai, o fracasso. É muito fácil dizer a culpa do fulano, do beltrano. Mas muitas vezes, Pai, somos nós quem fracassamos na hora de devolver, de sermos fiéis a Ti. Pai querido e Pai amado, eu quero orar pela vida financeira, Pai, das pessoas. Assim como aquele Teu filho, Pai, esteve na nossa congregação. E ele disse a Ti, Pai, que ele ficaria com a 10ª parte. E ele devolveria a 90%. Pai, por ele neste momento eu quero orar, eu quero interceder, eu quero pedir, prospera a vida dele grandemente, Pai, porque Tu és aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, tudo lhe pertence, tudo está nas Tuas mãos, e como está escrito na Tua palavra, Tu dá àqueles, ó Pai, que são fiéis a Ti, e no nome de Yahushua HaMashiach, que veio para nos trazer vida e vida com abundância, pois assim está escrito na palavra dele, Pai, que mesmo ele sendo dono de tudo, por amor de nós ele se fez pobre, para que nós, através da pobreza dele e através do amor infinito dele, nós viéssemos enriquecer, quando o amamos de todo o coração, com ele, Pai. Então abençoa grandemente essas pessoas que estão me vendo e que estão firmando neste momento um compromisso de fidelidade e de honra para contigo, e todas as vezes, Pai, que esta pessoa, assim como Avram foi fiel a Ti, devolver a 10ª parte, Pai, que ela venha receber 100 vezes mais, bênção multiplicada, prosperidade, saúde, vitória em todas as áreas da vida dela. Assim eu declaro todos abençoados, o doente curado, o enfermo curado, aquele que está cativo, eu determino a libertação, Pai. Assim eu declaro a prosperidade, a vitória em todas as áreas da vida desta pessoa, para a glória do Teu santo nome, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Yahushua HaMashiach, o nosso Salvador. Amém. Vê, amém. Glória ao Todo-Poderoso. Tome posse, receba esta oração. Pare de acusar, pare de dizer, é fulano, é culpa do Beltrano, é culpa desse, daquele. Culpa daquele outro. Vamos melhorar nossas ações. Vamos melhorar o nosso eu. E o Eterno estará te abençoando, querendo ou não querendo o mundo. O mundo querendo ou não querendo, o Eterno vai te abençoar. Se assim você for fiel a Ele, pode ter certeza disso. Eu falo por experiência própria. No nome de Yahushua HaMashiach. Shalom! Shalom!